Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque eu não consegui dar a aula síncrona de hoje. E por quê? É porque eu tinha médico marcado. O professor Luciano vai ao médico. Então, por isso que você está assistindo esta aula gravada agora. Mas semana que vem estarei aí com vocês com as aulas ao vivo, tá bom, meus queridos? Então, sobre o que nós vamos falar na aula de Sociologia de hoje, né? Então, na aula passada, para relembrar um pouquinho, nós falamos sobre o Fernando Henrique Cardoso, nós falamos quais foram as observações dele a respeito da sociedade brasileira, o que ele fez também como presidente. E hoje nós vamos falar sobre um outro sociólogo brasileiro que também ainda está presente, que também ainda faz as suas observações a respeito da sociedade brasileira. E que sociólogo é esse? É o Otávio Ianni. Otávio Ianni, que está aí na sua apostila, na página 87. Então pegue aí a sua apostila que eu fico aqui esperando. Se for demorar muito, dá uma pausa aí no vídeo. Então, pegou aí a sua apostila? Então, tá bom. Então, meus queridos, Otávio Ianni, ele foi formado pela PUC e ele fez um estudo muito bacana sobre algo que acontece não só no Brasil, mas também acontece na América Latina toda e talvez em alguns momentos até em outros países. Mas é um fenômeno que está muito presente na América Latina. Que fenômeno é esse? É o chamado populismo. Talvez você já tenha ouvido falar, tal governo é extremamente populista, tal governo foi muito populista. E o que isso significa, né? O que é o populismo? E como que explica o Otávio Ianni sobre isso? Então, Otávio Ianni, ele mostra que os governos populistas são aqueles que gostam de falar aquilo que o povo gosta de ouvir. E ele não explica como que ele vai fazer aquilo, como ele vai eliminar tal problema, ele não explica nada disso. Mas ele quer falar aquilo que a população quer ouvir. Mas, precisamente nos dias atuais, nós temos governos populistas. O governo do Brasil é um governo populista. Então, quem vai analisar isso são vocês. Então, ao ler esse capítulo, ao ver a aula de hoje, aí você vai analisar se o nosso governo atual é ou não é populista. E o governo anterior, será que ele foi populista? Então, todas essas análises eu deixo a vocês, para que vocês possam fazer. Mas vamos lá, o populismo é aquele governo que, como eu disse, né, ele sempre faz os seus discursos para motivar a população. Como assim? Por exemplo, falar assim, bandido bom é bandido morto. Comigo todos os bandidos vão para a cadeia. Eu não quero marginal no meu país. Esses marginais são vagabundos. Então, quando ele fala isso, é aquilo que o povo quer ouvir. Mas como que ele vai fazer isso? Como é que ele vai acabar com a marginalidade no Brasil? Ele não explica isso. E nós sabemos que esse é um problema muito amplo, mas ele não explicou nada disso. Ele só falou aquilo que o povo gostaria de ouvir. E o governo populista, ele também fala de outros pontos, como na economia, né? Eu vou acabar com a pobreza do Brasil. Mas como que ele vai acabar com a pobreza do Brasil? O que ele vai fazer? Qual que é o plano de governo dele? Ele não tem um plano de governo, mas fala aquilo que a população quer ouvir. Então, no Brasil, anterior a esses governos, nós podemos citar muitos e muitos governos que foram populistas. Um grande exemplo mesmo foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era conhecido como pai dos pobres. Ele se intitulava pai dos pobres, que ele ia tomar conta da população pobre. Mas como que ele fez isso?
Ele realmente acabou com a pobreza no Brasil? Não, a pobreza se manteve da forma que ela sempre foi em nosso país. Mas ele falava isso, né? E que mais? Ele criava alguns problemas para que ele mesmo pudesse resolver. Então, ele mesmo apontava alguns problemas, mas esses problemas não eram fundamentais, mas eram problemas que ele apontava em que ele podia resolver. Aqueles que ele sabia que ele não ia conseguir resolver, ele deixava para lá, ou simplesmente falava que ia acabar com ele, mas não explicava como. Esses líderes populistas também, eles utilizam de muitas e muitas manobras para manipular a população. Hoje é muito comum nós falarmos de fake news, né? Notícias falsas, notícias enganosas que manipula a população. Mas isso não é novo na política, né? Só o termo que é novo, fake news, um termo em inglês que todos gostam de usar, mas as fake news ou notícias falsas, notícias enganosas, sempre teve na política. Então, isso é muito presente no populismo, a manobra das massas, falar que fez algo que na verdade não fez, falar que vai fazer algo que na verdade não vai fazer. Então, Otávio Yanni, ele mostra muito isso, né? Que na América Latina tem muito disso dos governos populistas. Mas por quê? Então ele também mostra que os governos populistas, eles encontram um terreno muito fértil quando existe pobreza, quando existe pessoas com baixo índice de escolaridade, pessoas que não sabem interpretar as coisas, pessoas que não sabem olhar além daquilo que está sendo mostrado, né? Então, na América Latina é um terreno fértil para isso, em que os países são pobres, em que as pessoas sempre precisam ter aquele herói nacional, aquela pessoa que vai acabar com tudo que é de mal, aquela pessoa que vai trazer esperança. Quando você está gravando vídeo, tudo acontece, né? Então, o cachorro começa a latir, o telefone toca, mas já atendi lá. Então, vamos voltar aqui. Aqui mesmo no livro, na página 87, tem um governo que foi chamado de populismo, já dando uma resposta à pergunta que eu fiz para vocês lá no início, né? Que eu falei que é algo que vocês iriam analisar. Mas aqui mostra na página 87 o Lula. Agora, por que será que o Lula foi um governo populista? Então, analisem aí, né? Aí você vai ver sobre isso. Mas Ottaviani falou somente sobre o populismo? Não, ele também fala sobre a questão do preconceito, do racismo no nosso país, né? O que ele fala a esse respeito? Ele fala que o preconceito no nosso país é aquela questão de querer ser superior. Então ele mostra que durante todo o tempo de escravidão no nosso país, as pessoas não tinham escravo só para executar a mão de obra que ele não queria fazer. Não, ele mostra que no Brasil ia além. Então, além da pessoa ter um escravo para executar o trabalho que ela não queria fazer, as pessoas também tinham escravos para mostrar que eram superiores. Então, isso é muito visto quando nós analisamos, quando nós vemos a história daquele momento, em que tinham pessoas que eram pobres, mas que queriam ter um escravo. Como assim? Então as pessoas, elas não tinham dinheiro para comprar um escravo novo, forte, que era muito caro. Então o que as pessoas faziam? Comprava aquele escravo que já estava com quase 40 anos, que já não conseguia mais quase trabalhar, porque a vida tinha sido muito sofrida, mas ela mesmo assim queria ter o escravo. O escravo não ia executar muitos serviços, mas ela não queria o escravo para executar os serviços para ela. Ela queria o escravo para mostrar para os outros o quão poderosa ela era. Então ele mostra que no Brasil nós
temos, digamos que essa dependência, nós queremos a todo momento fazer isso, né? Querer mostrar que nós somos superiores. Então, por isso que nós, segundo ele, é por isso que existe o preconceito ainda no Brasil, existe o racismo ainda no Brasil. Por quê? Porque é uma forma das pessoas se sentirem superiores às outras. Então ele mostra que nós brasileiros, nós temos esse sentimento, né? Ele cita até Sérgio Buarque de Holanda, então falando sobre a cordialidade. E o que ele explica nesse sentido, né? Ele fala que a cordialidade que nós brasileiros temos não é aquela cordialidade de ser educado, não. Ele fala que é aquela cordialidade das coisas que vem do coração. Então, do coração vem a bondade. E nós, brasileiros, somos muito, muito bondosos. Mas também do coração vem a maldade, vem a inveja. Então, quando agimos nessa questão de cordialidade, na questão do preconceito, do racismo, essa questão, né, de querer mostrar que nós somos superiores a alguém. Então ele fala que nós temos que eliminar também esse sentimento, né, esse pensamento para acabar com o preconceito no Brasil. Então, meus queridos, Ottaviani fala sobre esses dois pontos, né, o populismo e também sobre o preconceito, sobre o racismo no Brasil. Espero que assistam esse vídeo. Também peço para que vocês façam a atividade deste capítulo e também vou postar o link de outros vídeos para que vocês possam saber também sobre o populismo, mais sobre Ottaviani. Tá bom, meus queridos? Obrigado mesmo pela sua atenção, pela sua paciência de assistir o vídeo e até semana que vem. Semana que vem o tio Lu está aí com vocês. Então, muito, muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana, que descansem bastante, divirtam-se bastante, como eu falo também. Então tá, grande abraço, grande beijo do tio Lu para vocês e até semana que vem.